Basília Rodrigues volta agora com a gente. Basília, a gente viu então o deputado Zucco falando, agora o senador Rogério Marinho. O que você achou aí dessas articulações e decisões deles neste momento? Há um embate frontal entre os dois poderes, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Judiciário versus Legislativo, por vezes traduzido em discursos, em decisões. Hoje, em mais um novo e perigoso capítulo, você tem uma crise motivada por uma decisão liminar provisória do ministro decano Gilmar Mendes, estabelecendo novas regras, né, para a execução do impeachment de um ministro da Suprema Corte. E do outro lado, como a gente acabou de falar, Gabriela, o Congresso não demorou muito tempo para reagir, vir com um pacote de medidas das mais faladas lá dentro do Congresso. Então, a ideia agora não é nem apresentar uma proposta nova, é mobilizar a aprovação de assuntos que já, por vezes, foram discutidos, apresentados lá no Senado Federal. Mas essa ala que aparece no vídeo agora, que faz mais barulho e que, em parte, também representa alguns dos condenados pela tentativa de golpe no país, esta ala hoje não é suficiente para aprovar sozinha uma mudança que contraponha a decisão até aqui estabelecida pelo ministro Gilmar Mendes, da qual há apoiadores também lá no STF. Agora, a gente tem uma crise de autoridade e embate entre poderes em que o Supremo acusa o Congresso, nas entrelinhas, de uma tentativa de golpe parlamentar, né? Um golpe contra o STF, já prevendo que nas eleições de 2026 virão mais parlamentares da chamada direita ou extrema-direita e que aí poderão formar uma maioria pela aprovação de novos ritos e impeachment de ministros do STF. Então, enquanto o Supremo olha do outro lado da rua e vê cheiro de golpe, o Congresso também acusa o Supremo disso, de extrapolar as suas funções, ou como o jargão jurídico prevê, usurpação de poderes, decidir para além do que uma decisão judicial restringe. Hoje, o STF colocou no jogo novas regras para o impeachment de um ministro do Supremo. Isso dificulta, se não impede até que algo do tipo, o impeachment, o afastamento, a saída de um ministro do STF realmente aconteça, porque pela nova regra, mesmo que provisória, o ministro decano estabeleceu que pedidos de impeachment ficariam restritos à figura do Procurador-Geral da República, hoje com Paulo Gonet. E lá na frente, outros procuradores que sempre jogam junto com o Supremo Tribunal Federal, porque fazem parte ali da representação do judiciário, do parquet, daqueles que tem uma responsabilidade muito determinada pela nossa Constituição. Tanto a Procuradoria-Geral da República quanto o Supremo Tribunal Federal são os únicos atores do meio jurídico que podem, denunciar, dois, julgar um presidente da República, por exemplo, ou um ex-presidente da República, exemplo do que a gente viu no julgamento sobre a tentativa de golpe no país. Eles já possuem um condão de atribuições semelhantes ou complementares, né, por fazerem parte desse mundo jurídico. Na hora que o Congresso observa isso como uma forma de interferência no poder legislativo, de usurpação desses poderes, como eu disse, mais do que dificultar, até mesmo tornar impossível o impeachment de um ministro da Suprema Corte, ele tenta falar mais alto. Essa demonstração agora que a gente vê aí com deputados e senadores da ala mais bolsonarista no Congresso era de se esperar. O que a gente precisa acompanhar é se eles vão somar
votos suficientes para aprovação de uma proposta que se contraponha à decisão do STF. Esse pacote de propostas ou de medidas aí apresentado estabelece fim das decisões monocráticas, mandato para ministro do STF e também permite que qualquer cidadão, não apenas a PGR, possa denunciar, pedir o impeachment de um ministro da Suprema Corte. Eles falam alto, mas será que conseguirão se sobrepor ao STF, ter voto para isso? Hoje, nessa contabilidade, ainda não dá para decidir qual lado que vence, não. Está menor aí o quórum de senadores que compactuam com esses parlamentares, senadores e deputados, para aprovação de um texto assim. Basília, muito obrigada pela análise. Já já a gente volta, então, com mais apurações.